eu acho que muita gente não tem piada. Lá em Portugal a gente vai fazer show e eles usam exatamente essa expressão, né? Quando você pergunta, e aí, fulano é bom? Ele fala, não tem piada, Bruno. Não tem piada. Sabe? É uma expressão mesmo. Não quer dizer que a pessoa não tem as piadas. É tipo, não tem graça. E aí, tudo bem com você? Tudo certo por aí? Meu nome é Raquel Ferreira e começa agora mais um episódio sensacional do Aquele Cara Podcast. E no programinha de hoje, meus amigos, eu bato um papo super legal, que eu tenho certeza que vai ser super legal com ele, ó. Ele é humorista, ele é ator, roteirista do Multishow, já trabalhou com Chico Anísio e já até bateu recordes no livro dos recordes. Senhoras e senhores, muitos aplausos para o mineiro Bruno Mota! Bruno, eu acho que a primeira vez que eu te vi, cara, foi no programa do Fábio Júnior na Record. Não sei se foi na Record ou na Irmã do Faustão. A Leonor? É. Foi o primeiro programa que eu fiz depois do Record, a Leonor Corrêa. Ela fazia A Casa é Sua. Mas o primeiro programa nacional que eu fiz foi o Fábio Júnior, que era com a Leonor. Ela dirigia o Fábio Júnior. Sem limites pra Sem sonhar. limites pra sonhar. Era um programa bom, né? Era muito simpático. Simpático? Simpático é meu tio. Fábio Júnior é gostosão até hoje, gente. Eu nem existia nessa época. Você assistia esse programa aí, Reco? Eu gostava, era de terça-feira, não era? Eu acho que era tipo um Hebe. Ele era um Ebo. Exatamente. Ele cantava, mas ele é muito simpático, o Fábio Júnior, né? A diferença é que o selinho do Fábio é diferente. Ai, mas eu daria um selinho no Fábio até hoje. Quem não? Quantos anos ele tem? 98? Daria. Não sei. Também. Tô te falando que ele é um Ebo, ele devia ter continuado. O Ronivon, Eu também acho que daria sim. um selinho no Ronivon, fofo daquele jeito? Muito, Nossa, muito. Tá vendo? Muito. E a Leonora, eu lembro de uma história, quando eu a conheci, ela era diretora do Fábio, né, Júnior, e eu fui lá encontrar com ela, dar um abraço nela, assim, no ensaio, era ao vivo. Uhum. Eu falei, Leonor, muito obrigado, sou muito seu fã. E ela fez tá, obrigada. Como quem diz assim, nem sabe como é que é fã. E eu falei, não, Leonor, eu sou muito seu fã mesmo. Eu assistia você vendendo os produtos, o melhor do dia no Shoptime, você é repórter do Vitrine. E aí ela ficou muito espantada, porque ela pensou, mas nossa, você gosta mesmo, você sabe o que eu fiz. Era uma época que não tinha Google, pra eu googlar o nome dela antes de entrar. Então, assim, eu realmente sabia quem ela era. Eu gostava do Vitrine, da TV Cultura, eu gostava mesmo do Shoptime no começo. Era divertido assistir aquele cara. Eu também adorava. Eu era pequeno, eu acho, eu devia ter uns 12 anos. Ficava assistindo aquilo pensando, cara, se eu pudesse comprar isso aí. Eu também adoro ver esse canal, Rec. Eu compro uma peruca lá pra você. Não atrapalhe o papo, galinha. Fala, Bruno do Shoptime. Eu achava divertido, cara. E era entretenimento mesmo. O Ciro Bottini entretia, né? A Leonora, aquela primeira geração, né? Viviane Romanelli, o Takeshi. Uhum. Viviane Romanelli, cara. Foi pra Band depois. Foi pra Band depois. E quando eu fiz o A Casa é Sua, eu fiquei muito feliz de ser com a Leonora e ela ficou muito feliz de me ver, sabe? Porque ela pensou, a gente trouxe você algumas vezes. Eu fui algumas vezes no Fábio Júnior. 2 anos. Eu vou te dizer uma coisa, eu acompanho tanto, sempre que eu acompanhei tanto comédia, acompanhava tantos comediantes de quando eu era pequeno. É engraçado falar isso, né? Quando eu era pequeno, você já estava trabalhando pra caramba, cara. Mas não era, não. Se você tinha 12 anos quando tinha Shoptime, eu só tava fazendo com 18. Porque Tá bom. Eu fui lá com 20. Se você só era jovem, Eu só era muito jovem, Ele tá melhor que você, hein, chefe? Mas eu lembro da piada que você fez lá sobre as diferenças das produções das novelas do SBT pra Globo, que você falava que na Globo as pessoas quebravam as mesas, não é isso? E no SBT tem que ser com todo cuidado. No SBT a pessoa escolhia uma coisa. A pessoa tinha uma mesa, ela falava, eu te odeio. Essa aqui que pode. Eu lembro disso, cara. Eu falei de tudo, porque eu fiquei 2 horas no ar fazendo comédia com ela, imagina. E eu fui fazer 5 minutos, mas o Ibope foi muito bem. Eles falavam, você pode ficar mais? E eu assim, posso. Aí ela falava pra mim assim, eles estão adorando, estão enlouquecendo. O Nelson Rubens fazia os merchans, ele ficava assim, ó. Que maravilhoso. Eu lembro também daquela piada que você contava da propaganda do Omo. Sim. É isso? Isso eu fiz lá no Fábio. Também era Sou seu fã, cara. Sou seu fã, cara. É muito bom isso. Eu adorava, né? Sentava lá, fazia. Foi muito bom.
Você teve contato com os comediantes que daquela época, por exemplo, mais das antigas, né, que eu falo, Golias, você teve contato com eles, não? Tive. Eu escrevia para o Saulo Laranjeira, em Minas. Ele tinha um programa, Arrumação, eu, deputado de um plenário da praça. E aí eu escrevi os esquetes de humor, e sempre que eu estava em São Paulo, eu ia visitar ele gravando na praça. Ele falava, passa lá na praça, até para você, para apresentar as pessoas. O Golias era extremamente gentil, Moacir Franco, sempre que me vê, até hoje, naquela época perguntava, hoje pergunta, tá tudo bem, está fazendo show, como é que tá a vida? Golias também. Que legal, cara. E todo o elenco da praça, né? Mas claro que eu destaco sempre especialmente o Golias. E o Moacir é um... Como o Moacir é gentil. Foi uma das primeiras pessoas, talvez únicas, que me fez travar. Que eu fui ver a Praça Nossa um dia com a Marley, a Nina. Ela me levou lá e eu conheci o seu Saulo, o seu Casalberto, todo mundo. E, cara, quando passou o Moacir Franco, eu não consegui falar com ele. É isso. O Carlos Alberto também a gente entrava, né? Mas o Carlos Alberto geralmente está lá ocupado gravando o programa inteiro. Exatamente. Fica batendo papo com a gente. Uma cira de uma educação, de não uma consegui, gentileza. Cara. Tão inteligente aquele homem. É um gênio da televisão, né? Muito, sabe tanta muito, coisa muito. de formato, de como fazer. Fez de tudo. Exatamente. Eu lembro de você também fazendo, sabe o que, cara? A animação do Mortadela. Nossa, isso daí... Você em desenho animado. Eu não lembro nem como é que eu fui parar lá no Mortadela. Como assim, não lembra? Eu não tenho a menor ideia. Eu não lembro. Estava em contato para fazer alguma coisa, fui lá visitar. Eram umas salas, assim. Durante uma época, era um conglomerado o Mortadela, né? Sim, era grande. Forte. Eu lembro que a Rosana Herman tinha espaço lá. Não, a Rosana eu levei no Foi você que levou? Quadro, para fazer a pimentinha do Mortadela, algo assim? Depois ela virou a pimentinha do Mortadela. Isso. Muito curioso, né? O Mortadela foi uma época que a gente não tinha vídeo na internet. Então o Mortadela era muito forte porque eles faziam umas videopiadas que eram um desenho animado, que era mais leve, porque era uma animação muito tosca pra época, né? Só mexia uma parte, era muito mais leve. Só a boquinha aqui, era muito mais leve de carregar. E tinha as charges. Depois o Mário Ricardo começou a fazer o charge.com e eu fazia o jornal no Mortadela, uma animação minha dando as notícias. É difícil pra caramba de fazer, porque tem que casar com a boquinha movimentando. Eu sei como é que são essas coisas, cara. Aí eu gravava a voz, mandava o texto e eles tacavam lá tacavam um pau pra poder pôr no ar o jornal. Eu não sei se você reparou, mas ele disse que a animação era tosca porque tinha pouco movimento. Fica a dica aí, careca! Já fez muita coisa, né, Bruno? Nossa, já fiz muita coisa. Na hora de lembrar, nada deu certo, né? Mas não, claro que deu. Deu enquanto durou. Mas tem coisa que não deu certo enquanto durou, né? Você acha o quê, por exemplo? Não, tem coisa que só durou, tipo o Jornal da Mortadela, só durou. Ok. E o da Record News que você fazia lá com Heródoto? Ali era divertido, né? O seu Heródoto. Era divertido? Era divertido fazer e tinha um público. 2 pontos. Por ser na Record, tinha muita coisa cortada? Não, nunca pediram pra cortar nada. Eu sabia onde eu tava, claro, mas mesmo assim eu não me furtava de tocar naqueles assuntos. Mas eu também me controlava, para não assim, hoje vamos falar da igreja que roubou milhões. Nem eu, nem o Heródoto. Eu acompanhava o dia a dia do jornal também, então não tinha isso. Nunca me pediram nada. E eu circulava nos programas da casa na época também, né? Era jurado da Ana Hickman e tudo mais. Uhum. Escândalo. Bispo de igreja X não podia falar, né? Obviamente. Naquela época tinha menos polarização, tinha menos assuntos delicados para tratar. Sim. E você acha que a polarização meio que está, entre aspas, atrapalhando um pouco a comédia, cara? Porque tem muito mais hoje em dia militante do que comediante? Difícil dizer. Acho que sim. Acho que futuramente vai pagar um preço. Alguns colegas vão pagar um preço, porque é muito difícil fazer o caminho de volta, pegar o retorno lá na frente. Então acho que alguns amigos nossos vão pagar um preço alto. Mas a gente que sabe mais ou menos... Que brinca com os dois lados? Eu acho que tem um que briga dos dois lados e acho que tem um que briga pelas coisas certas. Não pelo lado certo, mas pelas coisas certas. Então, por exemplo, eu sempre tento fazer uma comédia... Ela não é apolítica, mas ela é apartidária. Sim. Mas eu vou brigar. Mas assim, eu tenho o meu caráter. Eu fico assistindo Big Brother
e a pessoa faz umas coisas lá dentro. É o jogo, não é o jogo. Eu falo, jogo ou não, gente, tem coisas que é pra quem tem caráter e tem coisas pra quem é mau caráter. Exatamente isso. Então, assim, que seja o jogo e que você faça entendeu? Tem coisa que é só mau caratismo mesmo. Então, eu ser um comediante que briga com os dois lados, não me demove da ideia de tentar brigar pelas coisas que são certas, não pelo lado que tá certo. Então tem coisas pra mim que vão continuar certas e outras que estão erradas, né? Porque a pessoa fala, aquilo ali é um jogo, ela tá ali jogando, mas se a pessoa faz o que ela faz sabendo que tá sendo gravada, imagina o que ela faria. Loucura. A pessoa é eliminada, você começa a falar mal da pessoa depois que ela foi eliminada, mas assim, ela não morreu. Ela tá vendo na casa, é pior. Ela tá que é vendo na bom casa você falar dela isso, agora. cara. Por que você tá falando mal? Agora ela tá te vendo. Então, assim, não faz o menor sentido pra mim. Você não tinha que ter falado antes. E não tem que Eu não entendo por que as pessoas choram quando alguém sai da casa, como se fosse morrer. Porque você só tem aquelas pessoas pra conviver e você vai ficar um mês sem ver aquela pessoa agora, que você gostava. Mas será que não seria melhor falar, opa, menos um? Mais ou menos, se você estiver ligado no jogo, mas é sempre desde a estreia, comparado com a morte dentro da casa, né? É muito a morte e você vai pra um outro lugar, onde você consegue ver tudo. É muito interessante o Big Brother como metáfora, assim, né? Cara, essa analogia é engraçada, né? Mas tem muitas camadas esse programa. Você pode assistir com muitas camadas, né? E eu não sou nem um pouco viciado, não tem pay-per-view. As pessoas falam, mas você gosta de Big Brother e não gosta do pay-per-view? Sim, porque eu não sou nem um pouco interessado na vida dessas pessoas. Eu gosto do programa de televisão que se produz a partir disso. Eu vejo terça, vejo às vezes a formação do programa no domingo e acompanho as notícias, porque só me interessa o programa. O editado é legal. O programa que eles vão fazer a partir disso. Claro. A vida dessas pessoas não me interessa. Continua não me interessando. Caramba, cara. Mas chora muito, Bruno. Chora lindo. A gente falou do pai dele agora aqui, entendeu? Que, poxa, o chora cara lindo. que, poxa, chora muito. Não, chora bonito, ok. Pô. Mas também puxou quem? Tô Fiuker. É verdade. Mas puxou quem? Não tinha. Fabão. Não tinha. Não é? Poxa, vale a pena. Ok. O cara sai do armário na gravação. Ok. Mas a gente falou, né? Fábio Júnior, Rony Von, nossa, gente tão fofo. Seu Moacir. Moacir, gente tão gostosa. São tipo Hebes, né? São Hebes da TV brasileira. Sim. Você conheceu a Hebe? Conheci, fui no programa dela. Você foi lá? Vezes fui. Também era... Eu gosto de ver essas pessoas em ação, porque elas... Não tem outra palavra, assim, é puta velha de televisão, sabe? Exato. Eu gosto de ver uma pessoa dessas em ação, trabalhando. Você vê que ela tá pronta, ela sabe fazer isso. É muito bom. Que sabe que câmera está onde, que sabe tem uma tudo, aqui, uma ali. Sabe que às vezes demais, ouvir, cara. Se não estiver ouvindo, se reagir, sabe o que falar, sabe como receber, sabe qual é a hora de ser sincera, sabe que dá pra ter sinceridade e fazer televisão ao mesmo tempo. Você tem vontade de fazer alguma coisa nova na TV aberta? Tenho vontade de fazer TV aberta, tenho vontade de fazer. Ou você acha que TV fechada é melhor, internet tem mais liberdade? Não acho nada. Acho que internet a gente faz umas coisas que parecem televisão, mas não é, né? Agora o YouTube corta um monte de coisa, né? Porque a internet, onde você tinha liberdade, né? Ou diziam que tinha. Agora corta. Palavrão corta. Mas tem liberdade, tá lá, né? Tá lá. Não precisa pedir pra ninguém te colocar no ar, né? Isso. É isso. Quando você veio pra São Paulo, mora em Vitória, não veio, você foi pra São Paulo. Por quê? Pra ser artista, pra desbravar o mundo? Eu já tinha uma carreira e vim pra São Paulo. Ou eu ia pra São Paulo ou eu ia pro Rio. Eu fazia muitas participações com Comédia em Pé naquela época e menos participações com o Clube da Comédia. Mas muito... Você foi elenco fixo do Comédia em Pé? Do Comédia em Pé fui nessa época. Eles estavam vindo fazer uma temporada grande em São Paulo, de 4 meses, ou talvez até mais. E durante mais da metade o Caruso não podia fazer. Então eles me convidaram para ocupar esse lugar e fazer o resto da temporada também. Então eu vim para São Paulo para isso. Aí comecei a fazer mais o ao vivo. Ou eu ia para São Paulo ou eu ia para o Rio.
E como eu fui pro Comédia em Pé, talvez eu seguisse dali com eles pro Rio. Talvez, não é que eles falaram, vem e depois você segue. Mas era um caminho muito possível. Uhum. Mas assim que eu vim para São Paulo para fazer o Comédia em Pé, que eu falei, bom, é isso, já vou fazer, ser sábado e domingo, já vou para São Paulo. A Nani não me deixou alugar apartamento, ela falou, você vai morar na minha casa um tempo, você escolhe onde você quer ficar, você vem comer São Paulo. E eu fui pra casa A Nani falando normal, com carinho, brigando. É brigando, exatamente. Fica na minha casa! Você não tem como falar não pra ela. E aí fiquei, mas assim, no dia que eu mudei pra São Paulo, eu já tinha a semana inteira de shows. Era essa época. Então, assim que eu cheguei em São Paulo, segunda eu tinha Vivo, terça eu precisava de dinheiro pra substituir no Clube da Comédia. Sabe, quando souberam que eu tava aqui, que bom, porque quarto eu já preciso de alguém. E assim seguiu. E assim, logo eu consegui um bar para fazer com a Nani mesmo, o Improviso nas sextas, trouxe esse título de Belo Horizonte que eu tinha lá, e aos sábados começamos a fazer o Seleção do Humor Stand-Up, sábado sim, sábado não, no Teatro Folha. Que tava voltando agora, antes de fechar tudo de novo, né? Que voltou e parou e voltou, parou e voltou, e sabe-se lá. Sabe-se lá quando volta de vez. É. Que doideira, cara, pelo amor de Deus. Quando você começou a fazer participação na televisão, você já estava em São Paulo? Não, né? Estava em Minas ainda, só em Minas, viajava. Foi quando eu comecei a fazer TV nacional, foi o Fábio Júnior. E aí era por causa do Prêmio Multishow de Bom Humor. Aí fiz... E depois eu fiz muito show do Tom também. Lembro disso. E aí depois do Record, aí eu fiz todos os programas. Eu lembro que ele fez um desafio com você de contar não sei quantas piadas em 1 minuto. Isso era por causa do Record já. Do Record, É importante lembrar, gente, que esse recorde que a gente tá aqui falando o tempo todo é um que ele bateu ao fazer um show de humor que durou 38 horas. Pra você ter uma ideia, ele quando começou a fazer o show, ele tinha 2 metros de altura. Aí ele foi gastando, cansando, gastando, e aí ficou assim, desse tamanho, coitado. Eu lembro também uma coisa, cara, que eu ficava até muito mal por acompanhar comédia desde muito novo. Eu lembro que falava uma época só do Rafinha, o Danilo como precursores. Eu falava, cara, mas tem um cara que eu já vi algumas vezes no Fábio Júnior que fazia isso também há mais tempo. Você se sentia um pouco mal por isso? Não, porque o Rafinha e o Danilo eles foram fenômenos, né? E aí não tem como você não entender um fenômeno. Então no próprio Fábio Júnior, no primeiro dia, tava o Diogo comigo, né? Como o Cláudio estava lá no Rio. O Cláudio, por exemplo, que é o capitão do Comédia em Pé há 15 anos, não se fala muito. Porque tem pouco material na internet, do Cláudio, e é isso. Mas aí tem um fenômeno na frente, né? Então hoje se fala do Thiago Ventura e não se fala do Cláudio, mas porque o menino é um fenômeno. E vai aparecer um outro. Daqui a pouco o Ventura vai ficar na... Tipo, como é que estão falando que esse cara que faz humor em todos os lugares, quando eu comecei na Quebrada, porque apareceu um outro aí. E é isso. Sim. Eu ficava mal, cara. Eu falava, cara, poxa, não tem só esses não, cara. De verdade, eu ficava mal, juro pra você. Falava, cara, eu acompanho esse cara há muito tempo. Agradeço, fico feliz. De verdade. Mas agradeço. Você passou também pela escolinha do professor Raimundo com o Chico Anísio. Sim. Como é que você chegou lá? Eu cheguei lá conhecendo o Chico em festival de humor competitivo e eu ganhei um dos festivais com ele e ele quis fazer algumas coisas comigo. A gente fiz alguns shows Chico e Amigos com ele me chamou para fazer uma participação na escolinha, que acabou logo em seguida. Era uma participação que podia dar em alguma coisa, em algum personagem, mas acabou um mês depois. Foi naquela escolinha que tinha a Luísa PRC fazendo a parte? Mas era mais nova, né? É essa, mas no Zorra. Então não é não era dentro diária, do Zorra, do quadro. É a escolinha diária. E como é que foi, cara, trocar com Chico Anísio? Maravilhoso, ele é muito gentil, ele é ótimo e horrível. Eu travei, o que eu fiz no primeiro dia foi muito ruim. Na verdade, eu ainda assisto e falo, nossa, eu fico impressionado de eu conseguir me mexer, porque você falou do Moacir, ali eu travei. Imagino, cara. Travei, eu não sabia direito o que fazer, as pessoas não estavam entendendo, eu não estava entendendo. Não foi nada do que a gente combinou. Como assim? Porque eu combinei uma coisa com a produção, mas ninguém falou nada pro Chico.
Então, quando ele começou, ele fez outra coisa. E aí, eu fiquei tipo, mas não é isso. Ficou meio vendido o ali. Chico não tem, não é isso. Fiquei vendidão. Mas com o Chico não tem, não é isso, comigo também não tinha isso, eu continuei. E aí foi isso. Dizem que não tinha ensaio a escolinha, Não né? tinha. Mas que legal pra eles que estão lá toda semana, né? Exatamente. Que estão garantidos, né? Pra você, tchau, Bruno, obrigado. Não, e olha só, eu só não travei do lado do Jô porque eu tinha essa experiência, assim. Às vezes, eu falo para alguns novatos, né, que o melhor é ir fazer um monte de show merda por aí, sabe? Porque ajuda muito, nada ajuda muito, não é sabe? Ficar um tempo fazendo show ruim, bar ensina muito, né? Sim. De atenção, começar no meio de um bar que ninguém sabia que ia ter show, sabe? Porque isso vai te dando repertório emocional até, repertório Exato. mental, saídas. Então, assim, por exemplo, o primeiro show foi num bar aberto. Não tinha, sabe, era calçada e poste. E carro buzinando e pessoal pedindo galeto. É isso. Mas quando eu fui fazer o jogo, só não travei porque eu tinha travado já. Eu travei poucas vezes na vida, mas travei com o Chico, então na hora do lado do Jô, eu respirei, sabe? E não tem esse tempo. Não tem tempo. Só ali e acabou. É que às vezes você vai fazer esses programas grandes, né? Jô, Chico, Ratinho, Silvio, e a produção esquece. Então, sei lá, tem um monte de gente fazendo com o Jô, vai entrevistar a Ivete, vai entrevistar não sei mais quem, já foi lá uma vez, já tá fazendo coisa. Mas esquece que alguns de nós, a gente nunca fez o Jô. E não tem o tempo de você sentar do lado dele e ficar, gente, olha, o olhinho dele esquerdo pisca, e o nariz é menos rosa aqui na TV. Olha, aqui não é uma luz não, olha, é um cenário, ai, sofá, e não é confortável não, é só bonito. Não tem esse tempo. O gravando acabou, aqui, né? Ó, já estragou a sua entrevista. Exatamente. Entendeu? Então ficar do lado do Silvio falando, olha, gente, esse dente dele é tudo colado mesmo. Não tem esse tempo. Você foi no Silvio? Não, já gravei com ele, mas tô dizendo, você não tem esse tempo. Sim. Eles jogam lá e vai. E é isso que eles querem. Quando é bom, eles falam, parabéns, você sobreviveu, volta de novo. Passou. Né? Então, caramba, você tem que respirar, você se dá um segundo de passou, engole, vai. Caramba, eu fico imaginando, eu não tive a chance de ir no Jô, obviamente, porque até ele parou e também eu não sou ninguém ainda, mas não tive essa oportunidade. E quando eu falei isso, você meio que concordou com a cabeça. Eu fiquei um pouco mal. Você não teve a oportunidade de ir no Jô. Não, ok. Você que falou, não é ninguém. É o delay. Você tá concordando com o negócio que você falou lá no começo. Eu sei, Bruno Amor, tá bom. Então, cara, eu sempre ficava me perguntando, cara, o que eu faria se eu estivesse lá? Eu acho que por 1 minuto, ou 2, ou mais, eu perderia esse tempo olhando tudo. Pois não tem esse tempo na TV. Esse tempo estragou sua entrevista. Né? Esse 1 minuto no ar tem 10 minutos e ele já falou, não tem gracinha aqui. Porque eu lembro de quando eu fui pra Record trabalhar com o Tom, poxa, eu moro em Vitória, no Espírito Santo, sabe? TVs locais. Então eu cheguei lá, vi aquele monte de LED, telão de LED, não sei o que de LED, tudo funcionando. Eu ficava igual, sabe, um caipira em Nova York. Isso. Um príncipe em Nova York. Exatamente. E o Tom foi muito generoso nessa temporada dele da Record, desde que ele chegou lá. Me lembro que ele realmente, você indicava alguém pro Tom, ele mandava chamar. Era assim, vamos ver se ele é bom aqui, joga ele aí. E muitas pessoas que a gente indicou. Mas o Tom eu acho que ele ainda gastava um tempinho dando... Eu fiz uma época do Tom que era tudo ao vivo. Fiz 10 vezes, 20 vezes o Tom ao vivo, né? Ao vivo é bem legal também, né? Porque o que tá no ar, o que não tá no ar não foi pro ar. Sim. Então ele tomava um tempinho antes, meia hora, brincava com todo mundo, assim, sabe? Então fiz muita coisa com o Tom. E tem isso. Eu também planejei muito a minha entrevista com o Jô, porque na verdade ela não foi feita naquela época do Record. Eu dei a entrevista para ele muitos anos depois, mas eu tinha bolado já na minha cabeça como seria a entrevista. Quando eu cheguei, também ajuda muito você gostar. Gostar, assim, estudar no sentido de se interessar. Ou você ser um fenômeno também. Mas, assim, eu tinha visto já várias entrevistas de pessoas que vão no Letterman. E aí as pessoas falam, o Steve Martin falava, não, toda vez que o Letterman me chama, eu me sento por uma semana e escrevo todas aquelas piadas. Ou alguma coisa assim.
Se prepara. Aí eu pensava, escreve, olha, ele escreve. E aí, o que eu fiz foi, eu escrevi a minha entrevista, quando me chamaram, eu escrevi a minha entrevista. Eu tomei esse tempo. Escrevi, pensei, não, a primeira eu tenho que fazer uma piada. A primeira coisa eu vou falar tal coisa. Já que eu sou humorista, já vou, e esperam vou isso? aqui, e aí eu vou fazer isso aqui já. Então, quando ligam para fazer a pré-entrevista, o que você precisa que perguntem? Aí eu já falei. Perguntei isso. Mas você não quer contar para mim as histórias? Não, querido, já tá tudo aqui. Só falar para ele perguntar essas coisas aqui. Então foi isso. No ar ele viu isso. Ele viu que eu estava preparado. Ele brincou, mas assim, eu estava preparado. A minha entrevista estava escrita. Que legal. Então você mandava, enfim, as perguntas meio já levantando uma piada para você fazer. Era um papo por telefone. Claro que assim, você também podia só contar algumas histórias e eles mesmos iam fazer isso. Mas eu expliquei, falei, gente, eu quero contar tal história, então assim, não precisa nem, eu só preciso que ele levante esses assuntos e o que ele falar também, eu tô lá. Então é por isso que quando eu assistia, algumas vezes, como é que é aquela história de não sei o quê? Aí tipo, fala. Mas... É por aí, né? Exatamente. E aí eu entendi. E eu preparei todas as minhas entrevistas do Jô. Eu preparei todas as minhas entrevistas do Danilo. Toda vez que eu vou no Danilo, eu preparo. Claro que assim, hoje em dia também, se o Danilo precisa, às vezes tem isso, né? A gente precisa gravar uma gaveta, você pode vir. É diferente, né? Quando eu assisti o Ziraldo no Jô, e o Ziraldo ficava xingando o Jô ficava xingando o Ziraldo, a gente ficava rindo aqui, o Washington Oliveira, sabe? É curioso, porque hoje é o Danilo. Se ele me ligar, vem aqui amanhã. Eu vou, não tem nada pra contar, mas a gente fica aí se zoando, feito... E é isso, né? Eu sou um Ziraldo do Danilo. Mas isso é ótimo, cara. É outra relação que eu tenho com ele. Mas geralmente, quando eu vou lá promover o espetáculo, eu falo pro Danilo, quero fazer uma maluquice, vamos brigar de torta, vamos fazer um sketch do não sei o quê, a gente inventa alguma coisa. Muito maneiro, muito maneiro. Eu vi um show seu aqui em Vitória, cara, foi do... Era muito bom esse show. E muito de uma época, né? Era muito bom e não dá pra fazer aquilo de novo. Mas era muito de uma época, né? Eu, como sou meio nerdzinho, assim, algumas coisas de gravação, de cenário, eu gostei muito do cenário que ia se iluminando, né? O cenário era muito legal. Era uma solução técnica e parecia só um pano branco, né? Com uma exclamação no meio, assim, pra eu sair. Exato. E aí ele ia ganhando uma vida, assim, aparecendo uns desenhos, né? Ele aparecia uns desenhos. E não era projeção, que eu pedi para não ser projeção, porque eu queria fazer teatro. Mas era o que aquilo? Aquilo era retroprojeção. Então aquilo estava desenhado atrás, de um jeito que quando a gente jogava luz, aquilo vazava, colorido. Cara, era muito interessante. Vi também aqui em Vitória, eu acho que uma das primeiras vezes que você fez 1 milhão de anos em uma hora. Uma das primeiras vezes que eu fiz 1 milhão de anos em uma hora no Teatro do Sesc. Uma das primeiras Você vezes. Meio que estreou, entre aspas, aqui em Vitória. Eu acho que foi uma das primeiras vezes, não tinha nem... Só tinha o Globo e o projetor. Só tinha o Globo. O cenário, O cenário não estava pronto ainda. Essa peça é de fora, né? É da Broadway. É da Broadway. Chique, né? Muito chique, rapaz. E Jerry Seinfeld. E a versão brasileira é do Marcelo Adnet e do Cláudio Torres Gonzaga. E como é que foi fazer esse espetáculo? Adoro. É um negócio que estava fazendo agora, quando parou. Agora, né? Parou 1 ano e meio já, né? Mas estava fazendo quando parou, voltei, parou. E eu sempre fico muito feliz de ver as pessoas rindo daquilo, rindo da história do mundo. Né? Porque eu sempre penso que tem salvação, sabe? Teve, claro, eu espero que sim. A gente espera, né? Mas às vezes parece que não tem, né? Aí eu vou lá, faço a peça, falo umas coisas, as pessoas riem, e eu, olha, eles estão ligados que essas coisas aconteceram no mundo, que não pode mais, olha que engraçado. Aí eu acho que tem salvação. E é interessante, cara, essa peça, porque na verdade não são piadas que a gente faz sobre hoje em dia, que você, aliás, é mestre nisso. São piadas de coisas que já aconteceram. Então todo mundo acaba tendo uma referência, e mesmo se não tiver, é meio explicativo, Isso, né? É uma revisão da história do mundo, coisas que já aconteceram, né? É muito bacana, cara. A gente falou da loucura que a gente está passando. Você chegou a ficar deprimido durante a quarentena? Não faz parte da minha natureza. Pô, que bom. Que bom, também fico muito feliz. Não me dei esse tempo.
Não me dê esse Que tempo. bom, Eu acho que que bom, que bom. a pandemia também veio para ensinar a gente. Claro que eu vejo umas críticas, as pessoas falando assim, a pandemia foi ótima, porque e é meio um jeito meio poliana de encarar. Mas a pandemia também veio para ensinar a gente. Então você tem duas opções. Você aprende e acontece de novo, sabe? Então eu preferi aprender. A viver Observar, com menos do que a gente pensava que acho precisava, que isso é né? um de mil É. aspectos, Claro, claro, sabe? claro. E aí ficar atento, aprender o que tem que ser aprendido e seguir a vida. Então também não me dei mais que um minuto para resmungar. Então na hora que falaram, não tem mais teatro para gravar, por exemplo, o programa. Aí eu trouxe aqui para a parede de casa. O cenário tá aí, comecei a fazer daqui. Então assim, não enlouqueci. 2 vezes por semana eu gravava uma e tirava 2 programas. Mas como era aqui em casa, eu passei a gravar 2 vezes por Muito semana, mais fácil, fazer as né? lives. As empresas que tinham já me contactado para de algum jeito fazer os shows transformaram em eventos ao vivo, né, de casa, e eu desenvolvi produtos de acordo com as necessidades. Não parei, não me dei esse tempo. O artista se adapta, né? Se adapta, mas mesmo Eu aquele acho que que não se sim. adaptar, é que também sou virginiano, tinha dinheiro guardado, sabe? Mas Organizadinho. eu faria alguma coisa, sabe? Entendeu? Venderia pamonha, eu aprenderia a fazer alguma coisa. Sim, sim. Se você, então, já que você falou sobre isso, se você não fosse humorista, o que você seria? Eu acho que eu teria ido trabalhar na Disney. Ou Você como curte, guia, né? ou como guia, que seria um trabalho aqui no Brasil, ou lá mesmo, quando eu fui, eu teria tentado ser contratado mesmo pela companhia, de alguma forma. Eu nunca fui à Disney. Nunca fui. Mas Na por quê? verdade, cara, primeiro que eu tenho uma madrinha aqui, parece fada madrinha, né? Mas a minha madrinha tem grana. E quando ela me ofereceu pra ir, eu era pequena, eu falei, não vou porque eu tenho medo de avião. Aí não fui. E hoje que eu sou adultinho, eu não tenho grana pra ir pra Disney. Talvez seja uma coisa da minha cabeça, porque dá pra você parcelar, dá pra você dar um jeito, Não, você tá, vai. e tudo bem que o dólar tá caro, mas já teve muito barato ir pra Já Disney. teve, eu sei. Tanto que o Paulo Mas Guedes enfim. ficou chateadíssimo. Mandou a classe C aqui pra Cachoeiro. Isso. Pois é. Se vierem, vão ver que não é essa Disney toda que pensam. Não é, não. Não vai ter o Roberto Carlos, ei criançada, não existe isso aqui. Não é. Em Castelo, Mas talvez ele esteja. Talvez. Eles têm o Roberto Carlos. E o calor. É. O calor também. É. Mas explica pra uma pessoa que nunca foi à Disney, cara, por que essa paixão? Que eu vejo você, o Ben Ludmer, a Calabresa, a própria Nani também, que são apaixonados pela Disney, cara. Por quê? Quase todo mundo, né? O Tom Cavalcante É. fala que toda vez que ele vai, tenta levar alguém que nunca foi mal-humorado, assim, uma pessoa mal-humorada, que ele fala, ninguém é mal-humorado aqui, ninguém. A pessoa resmunga, mas aí chega aqui. Eu tive um namorado que era bem ranzinza também, não gostava da Disney. E aí ele morava nos Estados Unidos. Ele morava em Yellowstone, naquele parque conhecido. E aí ele foi, aí ficou resmungando também de tudo. Ah, meu Deus, parque, ai, sabe? Aí eu, vou tirar foto com o Donald. Ai, é um cara vestido de pato, para. É o cara que não tem a fantasia nele, Aí né? que apareceu o Stitch. Aham. Aí ele, o Stitch, eu gosto do Stitch. E aí nesse dia apareceu o Stitch, aí apareceu o Darth Vader, aí ele pintou a cara do Darth Maul, do Star Wars. E é isso, chega uma hora, sabe, que Você embarca, né? é um cara vestido de pato. Mas, entendeu? A Branca de Neve é uma moça de peruca, mas Uma moça, claro. é isso. É divertido, é muito bem cuidado, a gente é muito bem atendido. Eu gosto muito de estar lá. E eu gosto dessa parte corporativa, assim. Eu gostaria de trabalhar num lugar que trata bem os funcionários e que o trabalho seja tratar bem as pessoas. Eu gosto de tratar bem as pessoas, sabe? Eu fui feliz trabalhando lá. Fui muito feliz. Então eu acho que seria lá que eu trabalharia, se não fosse comediante. Mas você trabalhou lá? Trabalhei lá, por isso que eu tô falando. Eu trabalharia na sim. Disney ou sendo guia, ou quando eu fui lá fazer o estágio no ICP, eu teria dado um jeito de preencher e continuar, né? Porque eles dão muitas oportunidades para quem trabalha lá. Mesmo para mim, quando eu trabalhei, eu podia ter voltado. Fiz um trabalho de 4 meses, depois eles oferecem um de 6, depois eles oferecem um de 1 ano, por um tempo depois, e você, fazendo direitinho, você consegue crescer dentro da companhia. Tem algum personagem da Disney que você gosta mais? A Mary Poppins. Mary Poppins.
É a babá, não é? É. É? Não? É? É, tá bom. É que o cara meio que menospreza. É a babá, né? Nunca me lembraria dela como babá, mas ok. É a que desce com guarda-chuvinha? Isso, poxa. Eu sei mais ou menos. Mais ou menos, bem mais ou menos. Mas bem mais ou menos, né? É uma espécie de super nani? Não. Não Eu é? não sei. A Mary Poppins é um personagem interessantíssimo, né? Porque ela não é boazinha. Acho que por isso que eu gosto. Ela não é boazinha. Ela tem métodos curiosos de educação das pessoas. Ela é mágica, mas ela não é boazinha. Entendi. Você faria carreira internacional, cara? Você sabe? Seu inglês é bom pra isso? Faria se precisasse. Se tivesse me Mas já pensou nisso? falado. Quando eu tava lá, eu fazia show, né? Eu acabei indo trabalhar no meu brinquedo. Trabalhei no Star Tours, do Star Wars. Tinha um comediante stand-up. Lá tem essa coisa de os comediantes stand-up irem para um lugar como a Flórida, por exemplo, um lugar do interior, fazer bastante comédia stand-up antes de ir com o seu material para Los Angeles, Nova York. Então tinha um comediante lá, o Buck, e ele fazia o circuito, ele me levou para fazer. Então eu fazia shows. Aí eu pensei, se me descobrirem aqui e falarem, nossa, eu preciso de um vizinho com sotaque latino de brasileiro, um sitcom, eu faria tranquilamente. Preciso de um dublê aqui pro Mark Ruffalo. Exato. Nossa, no Mark Ruffalo nessa época eu nem sei o que ele tava fazendo. Você vê que meu inglês é tão bosta que eu falei Ruffalo, não falei Ruffalo. Mas eu não sei nem o que ele tava fazendo. Acho que a gente nem parecia nessa época. Mas você parece hoje em dia. Você Hoje eu parece pareço, por causa do cabelo branco. Grisalho, pois é. Tem perguntas aqui, Bruno, que o pessoal mandou pra você, cara. Vamos lá. Aí, deixa eu achar aqui. Do Guilherme Ludiero. Bruno, qual foi a sua inspiração para pensar em começar a fazer stand-up? Faz muito tempo, né? Preciso lembrar isso para as pessoas. Então, hoje as pessoas conseguem ter referências nacionais de comédia stand-up. Então, além dos shows que eu assistia, que eu, criança, consegui ingresso de graça falando das bilheterias, principalmente porque eu não podia pela minha idade, né? Nem pelo dinheiro. Então eu tinha que conversar com a bilheteria e eles liberavam. Então eu ia ver o show do Chico, do Jô, do Juca Chaves, do Ari Toledo, todo mundo. Então tinha essa referência e eles contavam, além de contar as piadas, no meio ali eles faziam os comentários dele, né? Mas assim, eu gostava muito o que faziam no Oscar, sabe? Aquelas piadas com aquelas pessoas ali, que era muito atual. Eu gosto muito desse humor feito na hora. Feito na hora, assim, na verdade a gente sabe hoje que nem é tão feito na hora assim, mas é sobre aquelas pessoas ali, sabe? Você fez isso durante um tempo no YouTube, né? Era semanal Era ou semanal. era diário? Não, ainda faço, a minha carreira é um pouco essa, eu gosto. E é muito legal ao vivo. Então muitas vezes eu entro no Clube do Minhoca, onde a gente grava, onde eu gravo hoje os vídeos que entram mais. E tem várias coisinhas que não vão pro ar, mas lá é engraçado, é do dia, do momento. É de duas pessoas que se apresentaram antes, o cara que acabou de se apresentar. Sim. Eu me divirto. Só funciona pra aquela galera, né? Naquela hora eu acho muito divertido falar, sabe? Brincar com isso. Sim, sim. Outra pergunta do Guilherme aqui, ó. O seu stand-up tem uma métrica muito bem definida de setup e punch. Você acha que os comediantes atuais, entre aspas, não têm piadas como algumas das antigas falam? Eu acho que muita gente não tem piada. Lá em Portugal a gente vai fazer show e eles usam exatamente essa expressão, né? Quando você pergunta, e aí, fulano, é bom? Ele fala, não tem piada, Bruno. Não tem piada. Sabe? Mas é uma expressão mesmo. Não quer dizer que a pessoa não tem as piadas. É tipo, não tem graça. Entendeu? Uhum. E aí algumas pessoas aqui não tem piada. Nós temos hoje essa briga, entre aspas, né? Setup versus storytelling, contar uma história. E eu acho muito ruim quando o storytelling, na verdade, é uma desculpa porque você não tem piada. Uhum. Entendeu? O bom comediante ele vai contar uma história e tem setups e punches dentro da história. Então tem as da piadas. Narrativa. E não me venha com essa história de que setup e punch é antigo. Isso é uma loucura. Isso não existe. É uma piada e a piada é composta de duas partes. Uma parte onde a plateia entende do que você está falando e a segunda que entra que fecha a chave disso. Não há piada sem essas duas partes. Entende? Que nós estamos chamando de setup punch. Então assim, mas tal pessoa
não tem, é engraçada. Então, porque a pessoa é engraçada, mas isso, pra mim, não a salva do fato de ela ter que fazer piadas. Senão você vira o Nego Di. Ele acha que é tão engraçado que ele não precisa trabalhar na parte das piadas. Ele precisa, é muito difícil. Eu sou professor de stand-up, às vezes dou oficinas. Uhum. Eu não posso dizer se uma pessoa é engraçada ou não. Não cabe a mim. É muito pessoal. Tanto que o Nego Di tem uma carreira, porque ele é uma pessoa engraçada. No Sul acham graça dele. Tem pessoas que são engraçadas. Mas eu posso e devo dizer, como profissional, se tem piada ou não. Eu posso dizer se uma coisa é uma piada ou não, e posso ensinar uma pessoa a escrever piadas. Não posso dizer se elas são engraçadas. Eu posso dizer, bom, agora você está armado de 10 piadas. Uhum. Graça tem muitas outras coisas que vão entrar aqui. Então, às vezes eu vejo um storytelling e falo, legal, é a história da pessoa que deixou a mãe na banheira e trocou o champanhe por ácido sulfúrico, mas não tem piada. É só uma história de bar. Então, E o que você mas acha a minha métrica, Fala, desculpa. A minha métrica, na verdade, pra mim, ela não é nem de storytelling, nem setup punch. Eu também fico muito incomodado quando é setup punch, porque incomoda. A minha métrica é do bate-papo. É a de até distrair as pessoas, e de repente passou meia hora, sabe? Uhum. Distrair, assim, ela tá disfarçada numa grande conversa. É o que faziam os grandes comediantes antigamente, né? Nos teatros de revista. É o né? jeito que eu gosto. É assim que eu gosto. Eu gosto disso. De conversar, de brincar com a pessoa que tá ali. Era o número de cortina. Ironicamente, isso, né? eu que não tenho nada de storytelling, vamos dizer, como comediante stand-up, eu gosto muito de contar histórias. Foi assim que eu aprendi. Então tem. Só que ele tá. Eu só faço storytelling. Mas as histórias que eu tô contando são sobre aquelas piadas que eu vou contar. Porque eu preciso apresentar bem a minha ideia para fazer a piada em seguida. Mesmo que seja de uma notícia que aconteceu agora. Então, storytelling é muito importante. Mas eu acho que ele não pode ser usado para disfarçar. Não deveria ser usado só para disfarçar o fato de que você não tem uma piada. E falando já que você é professor de stand-up comedy, o que você acha das pessoas que, por exemplo, colocam lá, sou humorista, mas na verdade só dubla TikTok? Nossa, não tem nada que me dá mais preguiça do que humorista de filtro. É isso. Humorista de filtro. É assim, legal, tira o filtro. Tem graça? O filtro faz a pessoa ficar assim, ai meu Deus, minha mãe. Tira o filtro. É só uma pessoa falando assim, ai meu Deus, minha mãe não trouxe o que eu pedi. Isso tem graça? Não tem graça. Então assim, é humorista de filtro. Ou quando a pessoa fala uma coisa muito absurda e a pessoa não é humorista e ela fala, não, foi uma piada, você não entende meu humor. Não, porque não é humor, é isso que eu tô dizendo. Eu posso dizer Exatamente. se é uma piada ou não. Eu não posso dizer se é uma pessoa engraçada ou não. E também tem vários humoristas de filtro que são humoristas. Você realmente tira o filtro e tem piada. E vários que cresceram, porque vão aprender e vão ser outra coisa. Mas vários, gente, que é só aquilo. eu tenho uma observação muito técnica a fazer. Os filtros do TikTok, por exemplo, eles são propriedade intelectual do TikTok. Isso quer dizer que você não pode tirar ele de lá. E alguns humoristas de filtro já começaram a sentir isso. Eles foram contratados para fazer coisas até que alguém foi processado porque não podia usar o filtro para essas coisas e o contratante percebeu que não era nada. Não tem, devolve, desliga. Exatamente. Não tem isso daí. O Diogo Rosa, comediante do Espírito Santo, aliás, o Guilherme Lodiero também. Tem uma galera muito nova surgindo aqui, muito boa. Em breve você vai conhecê-los. O Diogo perguntou o seguinte, como é que eram os bastidores da escolinha? Eu conheci muito brevemente, né? Mas era isso. As pessoas recebiam seus textos, só o seu, e você se reunia para gravar, mas eles eram todos um grupo que se conhecia, né? Tinha, vamos dizer assim, um terço comediante muito das antigas, um terço comediantes novos. Então, assim, os das antigas se conheciam, os novos se conheciam, sabe? E um terço talentos de outros lugares, do teatro, que fazia aquela panela ali. Então, para eles, é como se, de repente, algum programa juntasse uma grande parte de nós, comediantes hoje, sabe? Então, você sentia um pouco isso. Quando eu fui fazer, eu falei que fui muito nervoso, mas, assim,
O Milani incentivava, o Ronaldo. Ah, que legal. Todo mundo. E que inveja de você. Que inveja, cara, porque eu vejo esses caras até hoje, tanto no canal Viva quanto no YouTube. Sério, eu procuro, eu gosto de saber como era feito. Eu sou meio nerdzinho. O Chico ouvia no ponto a pergunta e deixava a pessoa fazer o dela. E ele fazia com ponto, né? Ele fazia com ponto, porque ele não precisava decorar, ele lia e ele falava assim. Eu cheguei numa idade que eu escrevo. O Chico escrevia todos os dias piada. Mesmo quando ele ia fazer show. Chico e Amigos, por exemplo. Aí ia lá e escrevia um stand-up, um número. Escrevia. Mas ele falava, eu não preciso mais decorar. Aí ele escrevia, dava pro ponto, o ponto falava pra ele, entendeu? Ele preferia o André ponto Lucas do que no ler. show? Não, tinha um outro cara que era o ponto dele, durante muitos anos. Mas eu, por exemplo, entendo, eu prefiro ler. Escrevo jornal, eu prefiro ler no TP. Eu acabei de escrever, não quer dizer que eu não sei aquilo. Mas no stand-up não, chega lá no Minhoca, tem que decorar aqui. É horrível ter que decorar, né? No sentido de que, assim, você tá lá, escreveu pessoas piadas, ainda tem que decorar. A gente é... Cara, eu fico no camarim falando... Deixa eu parar pra pensar na nossa própria capacidade cognitiva, que a gente fica, às vezes aqui, né, escrevendo, assim, no papelzinho, que é uma cola, né? Você vai reduzindo. Acho feio quando a pessoa entra com um livrinho, acho feio... Mas eu sempre decorei, cara, pra TV, pra tudo. Agora que eu comecei a usar TP. Mas eu também, eu acho que eu decoro bem, porque eu realmente decoro rápido, né? Mas gasta uma parte do cérebro, né? Sim, aí o Chico falava, não tem muita coisa pra fazer já, não vou decorar nada, não. Fala aqui no ponto, eu faço. Não preciso mais, né? Ele ficava lá brincando, e ele realmente era muito engraçado. Eu lembro de ter rido muito aquele dia, eu lembro de uma situação em particular que ele falou pra Cláudia Rodrigues. Dona Sirene, acho que ela fazia Sirene. Aí ela falou um negócio assim. E ela foi fazendo o texto, falando. Aí ele falou, tipo, você tá inventando. E ela, não vai ao ar mesmo, eu tô aqui, ó, só falando. E aí ele falando, você não é paga pra ir ao ar, só pra falar. Fala então onde tá em cartaz também, que já que não vai ao ar mesmo, nós fazemos tudo. E eles foram brincando com o fato de que ela fazia semanas que ela não estava indo ao ar. Mas eles estavam se divertindo. Todo mundo rindo, tipo, não tá indo ao ar mesmo. Era isso. Que maravilhoso, era tudo on. Cara. Era tudo valendo. E depois da edição, você ia tirando, né? Bruno, acabando essa quarentena maluca, essa pandemia maluca, o que você vai fazer? Voltar pro teatro, né? Primeira coisa. Stand-up, Minhoca, stand-up e teatro. Não tem coisa que eu sinto mais falta. E voltar a gravar. Só de sair de casa, né? Voltar a gravar. Adoro fazer isso aqui com plateia, das notícias com humor com plateia. Esse formato que eu tô fazendo aqui, me sinto o Lucas Neto, Felipe Neto, sei lá, um vlog, ficar pondo meme. Eu gosto de meme, mas assim, eu quero a plateia, eu não quero fazer vlog. Exatamente. Eu faço porque não... Adoro vocês, faço porque não tem outro jeito. E essa caneca maravilhosa do Jô aí? É a minha caneca de água mesmo. É legal. Sensacional. Ela é muito mais durável do que ela parece, que ela não é de porcelana, né? Ela é meio de plástico metalizado. Aí ela fica aqui do lado. Eu tenho uma coleção de canecas aqui, ó. Não necessariamente programas que eu fui. A do Porchat fica aqui assim. Aí a do Late Show que eu fui assistir. Eu só não tenho do... Peraí, opa. Que maneiro, deu pra mostrar. Eu só não tenho a do Leno, que eu também assisti. E a Chelsea também, a Chelsea não tinha caneca. A Chelsea, maneiro, cara, que maneiro. Bruno, pra terminar nossa conversa, o nome desse podcast aqui é Aquele Cara Podcast. E eu queria saber de você, quem é aquele cara pra você? Aquele cara que te inspira, que te inspirou? Quem que é? Puxa, são muitos, né? Que bom que a gente falou de vários deles aqui. Mas tem um que vira e mexe, eu acabo falando e me inspira muito, que é o próprio Disney. Porque o Disney ele foi à falência, sei lá, 7 vezes antes de dar certo. Você viu o filme dele? Vi vários filmes dele, né? Eu tenho a biografia dele também tá aqui em cima. Mas assim, não é que ele faliu uma vez e tentou de novo. Ele nunca desistiu. E ele poderia ter falido... A companhia chegou na beira várias vezes, mesmo para fazer o parque, por exemplo, sabe? Então ele colocava tudo a perder, sabe? Branca de Neve custou um dinheiro que eles não tinham naquela época, para fazer um negócio que não existia.
Vou fazer um negócio que não existe. Um desenho animado de 2 horas aqui pra adultos. Mas não existe isso, seu Disney. Vai custar todo o dinheiro que a gente tem, mais um pouco. Tá bom, pode custar. Sabe, ele fez coisas que não existiram. Vou fazer um parque aqui, de um jeito que não tem ainda, né? Mas não tem. O que você quer? Não tem. Ele inventou, porque não tinha. Quem fez os castelos era o pessoal do estúdio que fazia cenário, entendeu? Ele foi promovendo as pessoas para funções que não existiam. Olha, você vai fazer o quê? Eu desenhei esse sorriso. Beleza, você agora cria brinquedos, sabe? Não tinha. E durante ele foi inventando coisas que não tinham. E é isso que ele queria realizar. Então é muito inspirador, é uma história muito inspiradora. Bruno Mota, eu tenho certeza de que você também, com a sua carreira, com o seu trabalho, inspira muita gente. Eu sou um deles. Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz, cara. Vou tomar esse tempo então, quando você disse, né, que me assistiu e inspirou. E eu fico muito feliz. É com muita leveza, eu não fico cheio de mim. Só fico feliz porque eu me vejo e me ajuda a lembrar que o que a gente faz tem muitas pessoas vendo, né? A gente, às vezes, se esquece. Então, às vezes eu coloco o meu jornal no ar e aí falo, deu só 20 mil views, né? O Whindersson tem 1 milhão, o meu deu só 20 mil. E esquece quanto que é 20 mil, né? 20 mil pessoas entraram, impactaram, podem ter se inspirado, falar, quero fazer o meu. Ou com a notícia que eu dei a notícia, a pessoa falou, nossa, isso aí que ele falou, acho que é isso aí mesmo. Então a gente esquece, então eu fico feliz de ter sido uma das pessoas que te inspirou. Não, e às vezes nem 20 mil, né? Às vezes 200 Qualquer pessoas número. Numa sala de teatro semanalmente, poxa vida. Qualquer número, a gente inspira pessoas. O que a gente faz inspira pessoas. Ao mesmo tempo é muito bom tomar cuidado e se lembrar disso, né? Porque é muito legal. Que bom que eu estava feliz lá, fazendo uma coisa que eu gostava, que te inspirou a fazer uma coisa que você gosta. Claro. Feliz. Muito obrigado, cara, pela sua disponibilidade. Obrigado pelo seu tempo aí. A gente se vê em breve. Obrigadão, Bruno. Obrigado. E você inspira pessoas, então continua fazendo. Muito obrigado, espero que sim. Espero que você tenha orgulho. Eu gosto de te ver. Eu gosto de ver você fazendo as coisas aí no estado, né, no TV local. Mas você, por exemplo, tem um espaço que eu não tinha em Minas. Eu não tinha um espaço na TV local lá. Nem eu saí. Mas vira e mexe você tá. Ok, isso entendeu? sim. Eu nunca estive para voltar e estar. É isso, obrigado. Valeu, pessoal! Até o próximo episódio!